gente assumiu nosso grupo dia 1º de fevereiro com uma missão aí de repaginar o hospital mais antigo da Zona Sul, de Copacabana, se eu não me engano, data 1940 e poucos, um hospital que tem uma tradição enorme. Então, a gente chegou com uma responsabilidade grande, trazendo uma expertise aí de uma outra gestão. Então, a gente cometendo muito poucos erros, trazendo um time de craques, né? Então, e dentro desse contexto, a gente vai ter uma reunião mensal, essa primeira agora trazendo aí um crossfire entre o trauma e a cirurgia do pé, que são duas especialidades muito bacanas, né? E a tendência é a gente fazer nós vamos fazer uma reunião mensal, abordando todas as especialidades, sempre trazendo um time legal para a gente estar vendo o que o pessoal está fazendo, como é que a gente está, como é que a gente pode melhorar tecnicamente. A gente sempre pode aprender uma coisa nova, ver uma coisa que a gente está fazendo que pode ser feita diferente. Então, essa troca de experiência aí é muito engrandecedora, né? Eu tenho que agradecer ao grupo, né? Principalmente o grupo do plantão, que realmente, em um primeiro mês, ele não deixou nenhum furo. É um plantão totalmente chancelado pelo SBOT, de grandes craques também. Tá? Agradecer, tá? E aí, da minha parte individual, a RPM e o material da Johnson, que deu um suporte muito grande. A gente começou numa correria danada, com pouco tempo para respirar, no meio de uma pandemia, e aquela logística que a gente sabe do trauma muito, muito complexa. Eles vêm dando um suporte muito legal para a gente, né? Rapaziada nova que vem chegando aí, mudando um conceito, trazendo uma parceria muito legal. Queria agradecer de coração a RPM, muito obrigado. Tá? E antes de começar, de fato, queria dar os parabéns aí para as mulheres, dizer que a gente tem aí 6 feras no nosso grupo. Vou começar pela doutora Aline Teixeira, mãe de 2 filhos, capitã do bombeiro, chefe do Departamento de Cirurgia de Pé e Tornozelo do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Dizer que é uma grande admiração que eu tenho por você, tá, Aline? É ótimo ter você no nosso grupo, uma mulher que representa o espírito feminino aí do século XXI, tá? Uma mulher fera demais, tá, Aline? Muito obrigado pela sua presença nesse dia importante aí da nossa história no São Lucas, tá? Obrigada pelas palavras aí. Não menos importante, queria falar nominalmente, doutora Jordana, tá? Doutora Alissa, doutora Sabrina, doutora Zaira, doutora Carla, as outras mulheres que engrandecem nosso grupo militando na ortopedia com muito vigor, uma especialidade muito masculinizada, e elas chegam para quebrar esse tabu, somando aí para o nosso time. Vou apresentar agora os nossos participantes. Dr. Leandro Lengruber ficou agarrado numa cirurgia, aquela coisa às vezes demora um pouco, mas ele já está entrando. Um grande nome da traumatologia do Rio de Janeiro, meu amigo pessoal, que eu tenho um carinho enorme, staff da UERJ, né, Hospital Escola Universidade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, staff do INTO, trabalhando com correção de deformidades e sequelas, um craque da ortopedia que a gente tem no nosso time, daqui a pouco ele está entrando. Queria falar, não preciso apresentar, é um nome já muito conhecido, Dr. Rodrigo Pesante. Eu tive o prazer de conhecê-lo no nosso evento, um evento que eu fiz no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2014, né, Rodrigo? Acho que foi 2014. Correto. 2014 ele veio, acrescentou, somou, tanto tecnicamente, como agregando o grupo, como o carisma. Na traumatologia mundial, eu destacaria o Dr. Rodrigo Pesante, pelo complexo ser humano que é, carismático, amigo. É difícil a gente encontrar uma pessoa que não admire o Dr. Rodrigo Pesante. Muito obrigado, diretamente da Colômbia, está aqui com a gente para fazer esse bate-papo. Muito obrigado por aceitar o convite, tá, Rodrigo? Un placer. Muchas gracias por la invitación.
E trouxe um outro craque, o doutor Alexandre Palotino, também, né, dispensa aí apresentações, craque da traumatologia, milita num outro hospital muito tradicional, muito legal da Zona Sul, né, a Casa de Saúde São José, um hospital muito bacana, e a gente traz ele para cá, para estar dividindo com a gente esse momento. Ele aceitou esse com a gente. Muito obrigado, Palutino, por aceitar o convite. Seja bem-vindo, fica à vontade, tá, meu amigo? Obrigado, eu que agradeço aí poder estar no meio de vocês batendo um papo aí sobre a ortopedia. Coordenando esse Crossfire, antes de falar os integrantes do pé, que nesse momento eu passo a ser inimigo como traumatologista, né? Vai coordenar nossa mesa, nosso Crossfire aí, o Dr. Vitor Miranda, craque da cirurgia de pé, fomos amigos, nascemos do mesmo ventre ali no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Ele coordena, junto com a doutora Aline, nosso Centro de Cirurgia de Pé do Hospital São Lucas de Copacabana. Hoje está na diretoria do Instituto Nacional. Não tenho palavras para dizer o quão honrado nós estamos de tê-lo no nosso time, de tê-lo aí coordenando esse Crossfire. Vitor, seja bem-vindo, meu irmão. O prazer é todo meu, e esse é um dos temas que eu mais gosto de estudar e de tratar e de discutir, que é a fratura do tornozelo, já dando um pequeno spoiler. Então, e assim, estar no meio de grandes amigos é muito legal, vai ser muito bom essa noitada aí que a gente vai fazer. Dr. Tomás Nogueira, junto com a Aline, está compondo a ala adversária, né, de nós traumatologistas, mas somos grandes amigos, fomos contemporâneos de instituto, foi meu vizinho, hoje se dedica, fez a especialização, fez toda a formação no Instituto de Traumatologia, hoje não está no nosso grupo, está no grupo da Rede DOR, fazendo a especialidade, um cara que sabe muito de cirurgia do pé, meu amigo particular, vai estar somando aí ao grupo dos especialistas em cirurgia do pé. Obrigado por ter aceitado o convite, Tomás, seja bem-vindo, meu amigo. Então, valeu, Dani. E, por último, não menos importante, o Dr. Tiago Bertosch fez a especialização em cirurgia de pé no Instituto, aprendeu, bebeu da fonte ali, né, junto com grandes especialistas, doutora Aline, doutor Vitor e outros que compunham o plantel de staffs, um cara que muito dedicado, né, hoje está nadando de braçada, está com o consultório, está com a clínica, enfim, um cara que eu vi, a gente não milita na mesma especialidade, mas ele atendia no ambulatório do lado do meu, né, Tiago? A gente se cruzava todo dia ali no corredor do INTO. Então, muito obrigado, Tiago, ter uma galera desse timbre aqui para a gente estar batendo um papo na segunda-feira, é muito bacana, obrigado por ter aceitado o convite, tá, Tiago? Eu que agradeço a oportunidade, doutor Daniel, todos aí, enfim, realmente muito grato pela oportunidade de participar. Então, agora eu passo aí a palavra ao doutor Vitor Miranda, que vai estar coordenando esse Crossfire. Eu vou estar cobrindo aí o Leandro, de vez em quando vou dar meus pitacos. Então, é contigo agora, Vitor. Manda ver. E aí, pessoal, vocês estão vendo aí a tela direitinho? Estamos vendo, sim. Maravilha. Então, já foram feitas as devidas introduções e agradecimentos, então a gente pode dizer que nós temos dois times, um time superior, obviamente, time da cirurgia do pé, e um time que a gente vai ajudar que eles entenderem um pouco melhor essa articulação tão complexa, que é a articulação do tornozelo. Antes de tudo, são grandes amigos, então, as brincadeiras à parte, eu espero que a gente consiga fazer o que é melhor para todo mundo, que é aprender uns com os outros e fazer a ortopedia brasileira e a ortopedia sul-americana evoluir cada vez mais. Eu tenho que dizer que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse. Eu vou apresentar aqui dois casos, nenhum tipo de pegadinha, nada
a enganar ninguém. Aqui a gente quer simplesmente discutir os conhecimentos, trocar ideias e evoluir. Então, o primeiro caso é um homem de 48 anos, é um ex-jogador de futebol profissional, que tomou de jeito na vida, estudou e hoje ele é juiz de direito, mas ele joga futebol recreativamente. Ele sofreu um trauma durante uma partida de futebol que causou uma incapacidade para andar, muita dor, e edema no nível da articulação tibial-társida, tornozelo, e ele foi encaminhado para a emergência. Alguma consideração, Paulo Tio, nesse tipo de situação? Vitor, a história clássica, né? Enfim, dor e edema nível tibial-társida após entorse de tornozelo, né? Foi trauma direto ou foi entorse? Uma entorse, uma trauma torcional. Trauma torcional no futebol. Torceu o pé com o pé apoiado. Provavelmente grama sintética, que é o clássico do travamento com rotação sobre o tornozelo, né? Não só do tornozelo, como do joelho. Avaliação básica, edema, avaliação neurovascular, né? E eu começar com estudo radiográfico simples, API perfil, né? Estudar a congruência articular, ver se está se mantendo a anatomia, e um estudo radiográfico simples, API perfil, para iniciar o estudo de imagem após o exame físico, óbvio. Tiago, quais são os sinais assim que você acha que são de suspeição de uma doença grave, de um problema grave do tornozelo após um trauma? O que você considera importante? A gente só para a gente pontuar aqui rapidinho, que a gente tem muitos residentes que estão assistindo, então de repente vale a pena iniciar pelo básico assim. A gente sabe que a incapacidade de realização de carga é um sinal que chama bastante atenção, né? Nós, assim, até poderia citar a presença de dor, né, ao nível do tornozelo, o edema, a presença de equimose, incapacidade funcional, enfim. Existem os critérios de Ottawa, né, que poderiam ser utilizados, mas, na verdade, a gente acaba, de certa forma, considerando que ele inicialmente era em relação à necessidade de você realizar ou não a radiografia, e a gente sabe que todo paciente que apresenta uma história de trauma, mesmo que esteja conseguindo realizar uma carga com alguma dificuldade, eu acho que ele é um bom candidato a realizar esse tipo de exame, além do exame físico, né? Então, a palpação dos pontos dolorosos, a incapacidade de carga e inchaço pós-trauma, eu acho que são os sinais mais relevantes aí. Rodrigo, alguma consideração, assim, esse atendimento inicial, além do que já foi dito? No, probablemente ninguna cosa más fuera de lo que han mencionado tanto Alexandre como Tiago. Yo no creo que haría ninguna cosa diferente con este paciente. Eu só queria ressaltar que o paciente é um ex-atleta profissional e quem tem algum tipo de contato com atleta profissional sabe que essa galera tem uma genética diferente, uma capacidade de suportador totalmente diferente da população em geral, né? E o fato dele não conseguir pisar realmente é uma coisa significativa. Alguém quer falar alguma Vitor, coisa? Posso fazer uma pergunta aqui, só para apimentar um pouquinho ao Tiago, você me permite? Claro. Tiago, já a regra de Ottawa, né, a descrição clássica, ela foi para tentar minimizar custo no sistema de saúde japonês, se eu não me engano. Tá? Há muito tempo eu não pego para dar uma aprofundada no tema. Sistema canadense. Canadense. Ottawa é Canadá, verdade. Enfim, em que a partir do momento que você não teria aqueles sinais descritos, você não haveria necessidade de fazer o exame radiológico. Tá? Uhum. Na tua prática clínica, ainda mais se tratando de um ex-jogador profissional, como o Vitor falou, é um paciente que tem um limiar de dor diferente, tolera mais a dor mesmo, né? Ele tem uma vida, né, que ele se condicionou a suportar certas coisas que uma pessoa amadora, uma pessoa recreativa não está acostumado. Eu pergunto para você, na tua prática clínica, os critérios de Ottawa, eles descartariam de fato o exame radiológico ou você acredita que sempre tem que fazer um exame radiológico? Olha, doutor Daniel, eu realmente acredito que sempre tem que fazer uma história de trauma.
haja vista que pode haver, por exemplo, uma fratura avulsão, ou, enfim, até para você documentar, né, a nível clínico, a radiografia realmente é um documento, né, que comprova que esse paciente, por exemplo, colocaria termos legais, ele pode fazer um trauma saindo do hospital, e aí até que ponto você vai comprovar que esse paciente se apresentou para você de uma forma diferente, né? Então, uma fratura avulsão, por exemplo, da fíbula, ele pode continuar realizando carga naturalmente e não obedeceria aos critérios de Ottawa e teria uma fratura, né? Então, eu realmente julgo indispensável na história de trauma a realização da radiografia do tornozelo, se tiver pontos dolorosos na base do quinto também, e lembrando sempre da fíbula alta. Então, realmente é fundamental. Perfeito. Eu também radiografo todo mundo, cara. Chegou com história de trauma torsional, ou trauma direto, pode chegar até deambulando, que eu radiografo. Eu não sei se o Vitor tem a mesma percepção. Enfim, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Isso é uma coisa bem questionável, né? Bem questionável, porque, do ponto de vista de documentação, o prontuário também serve como uma documentação. Se o exame físico está bem documentado, bem descrito no prontuário, acaba também sendo uma documentação jurídica que pode proteger ou culpabilizar o médico, né? Então, só para pontuar essa questão jurídica aí, porque muitas vezes o médico ou a médica solicita um exame na tentativa de se proteger e esquece de documentar a situação no prontuário, que é uma coisa que tem um valor também muito grande do ponto de vista jurídico. Mas vamos seguir, vamos ver a radiografia desse paciente. Daniel, una pregunta para Víctor y Tiago. Vale. De esas radiografías que toman, ¿cambian su toma de decisiones, su conducta? Como decías, Tiago, en una fractura por avulsión de la punta del maléolo peronero o el maléolo tibial, ¿cambias el manejo o el manejo sigue siendo el mismo? Porque yo personalmente no les hago radiografías a todos, sigo las reglas de Ottawa y si no encuentro ninguna, si las reglas son adecuadas, no le tomo radiografía y le explico claramente que puede tener una fractura radiográfica cuya relevancia clínica es la misma y que no voy a cambiar mi manejo. O senhor tem razão, doutor Rodrigo Pesante. A nível talvez de tratamento não mudaria muito, né, em relação à conduta inicial, mas eu acho que o paciente ter a ciência de que ele teve uma fratura, enfim, é algo que talvez seja relevante do ponto de vista até em relação à documentação e compreensão do que exatamente aconteceu com ele, mas o senhor tem razão que não mudaria talvez muito a conduta em relação à necessidade de restrição de carga, na presença de dor e tudo isso. Perfeito. Aline, o que você acha dessa radiografia? Descreve a radiografia, vamos voltar para a residência, vamos descrever essa radiografia. Isso aqui são duas radiografias em AP e perfil do tornozelo. Essa radiografia em AP, eu não sei se foi uma tentativa de AP verdadeiro ou não, provavelmente não, um AP normal. Mas foi uma tentativa de AP normal. Um AP normal. Sendo um AP normal, a gente já vê várias alterações, né? Aqui, claramente, você vê a abertura do espaço medial. Existe provavelmente uma avulsão ali do elemento deltoide, tem um fragmento medial. Não tem. Eu vou te falar que não tem, que esse paciente é um paciente atleta, ex-atleta, né? Então ele tem alterações aí degenerativas da articulação por conta dessa atividade que ele realizava previamente. É um diagnóstico diferencial, né? Pode ser uma sequela antiga devido até essas alterações do talos, elas têm alterações de artrose, tem impacto anterior na radiografia do perfil, tem um bico talar, né, anterior, tem um achatamento do colo ali do talos. Lateralmente também pode ter uma avulsão ou ser fragmento de calcificação antiga. Me dá a impressão que possa ter algum encurtamento da fíbula lateral. Essa imagem está meio borrada, mas pode ser que tenha alguma coisa. Tem alguma alteração também no terço distal aqui do maléolo lateral, ali da fíbula. Então, a gente precisa de mais radiografias, né? Eu peço desculpa, a qualidade não está assim, é uma Brastemp, né?
Mas é tipo, a linha de diagnóstico por imagem é essa aí que a Aline falou. Alguém, doutor Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa? No, distinta a lo que han dicho, no, me llama la atención, como dices, el espacio claro medial. Creo que hay algo detrás del peroné, probablemente la esquina posterolateral de la tibia distal, y me parece que tiene los cambios que son correspondientes a un futbolista profesional en su tobillo, después de jugar muchos años fútbol. Por supuesto. Palutino, o que você acha? Dá a tua opinião. Acho que é um clássico tornozelo de peladeiro, né? O cara tem degeneração, tem artrose, lesão ligamentar, um monte de calcificação. Enfim, tem uma abertura medial, né? Você vê que tem um talo já um pouco transladado. Eu acho que isso aí vale salientar o exame físico inicial, que tem que examinar, tem residente assistindo, né? Então, examinar o joelho do paciente pode ser uma clássica lesão de mesoneve, né? Enfim, então, englobar a radiografia do joelho, não só o exame físico, ver se tem dor, mas englobar a radiografia do joelho, não tenho a menor dúvida disso. Uma outra coisa a salientar no exame inicial desses doentes que têm tornozelo crônico são lesões do Aquiles. Não invariavelmente esses doentes chegam com uma história de entorse do tornozelo, edema, dor. Um raio-x normal, e são liberados como uma entorse simples do tornozelo e tem uma lesão do tendão de Aquiles e vem fazer um diagnóstico segundo plano, só quando não tem melhora e realmente procuram alguém que os examina e faz o diagnóstico da lesão do aquileu. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, acho que para quem recebe o doente na emergência, é extremamente importante salientar isso. O exame da região posterior do tornozelo, não só a região medial e lateral, o exame da articulação do joelho e a radiografia do joelho. Né, com essa abertura medial aí, eu incluiria tranquilamente na nossa triagem radiográfica de agora em diante, nesse caso, né? Foi muito interessante você falar do diagnóstico de lesão do tendão de Aquiles, porque isso já aconteceu comigo umas 2 vezes, quando eu ainda dava plantão de emergência grande, e uma delas me marcou tanto que eu já incluí no meu exame físico posteriormente, todos os pacientes, a palpação do Aquiles. Você vai lá, palpa o Aquiles, normal, beleza, manda ver, vai em frente. E já fiz diagnóstico de lesão do Aquiles dessa forma. Então, realmente é importante essa abordagem. Tiago, você acha que precisa fazer mais algum tipo de incidência radiográfica? Olha, doutor Vitor, eu realmente considero que a perda mortalha é uma incidência sempre bem interessante. E, certamente, como o doutor Palutino falou, o raio-x, enfim, além do exame físico, né, complementar aí com a parte proximal, então o raio-x da perna como um todo, né, para a gente verificar a integridade dessa fíbula, que possivelmente vai estar com uma fratura. E acho que, assim, avaliar em relação ao exame físico, se tiver alguma queixa no pé, também incluir o pé na radiografia, mas principalmente aí, nesse caso dessa radiografia, a perna em si. Melhoramos um pouquinho a incidência, e aí Tomás, o que você notou de diferente aí? Você quer complementar o comentário do pessoal com alguma coisa? Então, como o Bertotti falou, né? Realmente é importante ter o AP verdadeiro. E aí realmente fica claro o encurtamento aqui, né? Pela quebra do sinal da moeda da fíbula e o alargamento do espaço medial, né? Realmente sugere que lá em cima deve ter alguma alteração como mesoneve, né? Nessa fíbula. Pois é, ele tinha uma fratura no terço médio da fíbula, bem alto, não dá nem para ver na radiografia. Eu confesso que eu perdi essa incidência pré-operatória, mas ele tinha sim uma fratura no terço médio da fíbula, e então fechou o diagnóstico de lesão de mesoneve, lesão de sindesmose pura e simples por mesoneve. Tem uma tomografia também que eu perdi, peço desculpa de novo, que não mostrava nenhum outro tipo de fratura na altura do tornozelo, né? Nenhum outro tipo de lesão, pelo menos nenhum tipo de lesão óssea. Tinha alterações degenerativas, como já foi mencionado e tal. É o clássico tornozelo do boleiro, do peladeiro, como o Palutino já falou. E aí é isso. Então, temos aí uma lesão de mesoneve relativamente simples, não tem nenhum tipo de pegadinha. O que fazer nesse momento? Vamos começar com o Palutino, para a ordem alfabética.
Vamos lá. Toca até o tratamento? Tá. Cara, isso é uma lesão eminentemente cirúrgica, né? Você tem um desarranjo do sistema articular do tornozelo. Então, enfim, não tem como ficar dessa maneira, consequência grave para o paciente. Eu gosto muito a gente tratar o tornozelo. Às vezes, as lesões ficam subdiagnosticadas e subtratadas. Eu acho que a grande comparação é comparar o tornozelo com um punho, né? Se fosse um punho, ninguém deixaria um punho com a unha cortada, a radionária aberta, em uma lesão, né? E os carpos todos transladados. Então, uma fratura cirúrgica. Avaliar esse encurtamento da fíbula, do perônio. Se realmente a fratura alta, a gente não tem a fratura, tiver um encurtamento significativo, eu acho que vale a pena você abordar a fratura mais alta, se é terço médio, para corrigir esse encurtamento, ganhar o comprimento do perônio. Isso é uma coisa que, às vezes, o mesonev ele é tratado com perônio encurtado. Não infrequentemente isso acontece. A pessoa fixa embaixo só pensando na lesão ligamentar e não vê o encurtamento da fíbula, né? E depois de consolidado para resolver, se torna bem mais complicado. Então, eu faria a avaliação contralateral, faria o tratamento no encurtamento do perônio, faria o reparo da lesão ligamentar na região medial e faria uma fixação com transindesmal em duplo apoio, ou com 2 parafusos. Eu não sei a altura da placa em cima, se dá para passar parafuso para fixar. Era muito em cima, lá no meio da perna, bem acima. Mas faria a fixação transindesmal com 2 parafusinhos com placa pequena, enfim. Mas faria com duplo apoio, exatamente para não ter o trabalho sobre um único parafuso e, mesmo assim, você ter ascendência da fíbula por causa da lesão da sindesmose. Enfim, isso seria realmente, eu acho que é a minha conduta, ponto de vista. Invariavelmente, eu abro a sindesmose para reduzir. Eu acho que a redução aberta da sindesmose é uma coisa extremamente importante. Nós, traumatologistas, não temos muito hábito de abrir sindesmose para reduzir, né? Mas lá no grupo AO tem muito cirurgião de pé infiltrado entre a gente, então a gente acaba pegando essas manias. Eu acho que abrir a sindesmose para reduzir, principalmente esses tornozelos mais crônicos, onde você tem calcificação, onde você realmente já tem aí uma fíbula tibial um pouco alterada. Eu acho que às vezes você abrir a sindesmose embaixo para reduzir, aproveita e passa os parafusos um pouco mais em cima e faz uma redução aberta. Não vejo com maus olhos, não. Acho que pode ser um bom procedimento se você achar que ficou alguma coisa em dúvida. Aline, você abre a sindesmose para reduzir ou reduz fechado? Eu sempre abro, né? Sempre abro e faço redução aberta. Esse tipo de fratura aí, certamente, é a fratura que mais deixa sequela, que a gente mais recebe de sequela na cirurgia de pé e tornozelo pós-trauma, de sequela de fratura, são as fraturas altas da fíbula, em que a redução não fica adequadamente feita embaixo, porque às vezes as pessoas se preocupam em fazer uma fixação proximal. Normalmente é uma fratura cominuta, em que você não tem uma boa visualização de uma redução anatômica da diáfise da fíbula, e as pessoas se preocupam em fixar a fíbula alta e acaba que fixa lá em cima, e quando vai fazer a fixação distal, a redução não fica muito congruente. Então, a gente tem uma tendência a esquecer essa fratura alta e fazer uma redução aberta distal sob visualização direta, para você encaixar a fíbula no sulco e fazer a síntese. É importante essa fixação com 2 parafusos ou duas fixações flexíveis, porque a força de cisalhamento é muito grande. O que eu queria até comentar, mas eu tenho tido uma tendência a fazer sempre tomografia desses pacientes. Invariavelmente, eu me surpreendo com fraturas de malelo posterior ou fraturas intraarticulares, fragmentos articulares que a gente se perde na hora na radiografia simples. Esse tornozelo com tanta alteração, também é interessante ver se tem fragmento, aproveitar, né, o ato cirúrgico, ver se tem fragmento osteocondral, se tem lesão, provavelmente ele deve ter alguma lesão osteocondral antiga, por conta da história dele, né, de esportiva, e de repente seria um bom momento para tratar tudo ao mesmo tempo. A gente tem feito também artroscopia diagnóstica intraoperatória, em que você pode remover esses fragmentos articulares e visualizar pós-fratura se houve uma boa redução da sindesmose. É interessante também.
Rodrigo, o senhor abre a sindesmose para ver a redução direta o no? Yo sí, hago una reducción abierta, como mencionó Alessandro, hago una reducción abierta bajo visión directa. Probablemente, contrario a lo que mencionó Alessandro, yo no le haría nada a la zona deltoidea, a la zona medial, excepto que no tenga una reducción anatómica. Comenzaría haciendo un abordaje lateral, haciendo la reducción bajo visión directa de la sindesmosis, una fijación con una clavija de Kirchner inicialmente, y mirar radiográficamente. Tengo la suerte, como dijo Alessandro también, tomaría unas radiografías intraoperatorias, una perfecta mortaja y una perfecta AP del lado sano para reproducirlo en el lado lesionado. Si la reducción no me muestra que quedó perfecta y no tengo nada en el deltoideo, ni siquiera lo abro, no me molesta. Pero si tengo alguna, veo que la reducción es anatómica, en ese caso abro el deltoideo porque probablemente está interpuesto, lo retiro y hago la reducción abierta. La razón de hacer la fijación temporal con una clavija de Kirchner es que tengo en mi hospital un intensificador 3D. Entonces tenemos como costumbre, una vez hacemos la reducción, hacer una imagen intraoperatoria, además de las AP, mortaja y laterales verdaderas, hacer una 3D antes de colocar los tornillos para mirar que la reducción sea adecuada en todos los planos. Y si está adecuada, hago lo que mencionó Alexandre, que es colocar una placa pequeña, probablemente una de tercio de caña de 2 orificios, con 2 tornillos de 3.5 milímetros, por preferencia personal, los pongo con las 4 corticales. Lo aprendí en el fellow y desde ahí lo seguí haciendo así, sin ninguna evidencia de que sea mejor o peor 4 ou 3. Tomás, você imagina assim, numa situação que você está na emergência, chega o paciente, tem essas radiografias, você mesmo assim ficou na dúvida, você tá na dúvida, imagina que tem esses 10 dias de evolução, o paciente já não está com tanta dor, está andando, e o que você pode fazer assim, na emergência de forma prática para ajudar o diagnóstico assim, da lesão? Além do exame físico, pensando assim, exame de imagem. Então assim, a suspeita é realmente a lesão da sindesmose. E aí a gente vai endereçar a busca para isso e vendo assim, estou na dúvida, dá para a gente fazer as radiografias com estresse, né? E aí a gente vai tentar buscar abertura. Geralmente eu gosto de fazer tomografia e ressonância. E aí quando eu faço tomografia, eu gosto de fazer também contralateral, porque o grande desafio mesmo da gente hoje, como a Aline falou no começo, né, assim, é ter uma sindesmose bem reduzida. E aí a gente encontra esses dados também na literatura mostrando, né, que quando você não faz a redução aberta, até olhando direitinho, você tem até 50% de má redução dessa sindesmose. E aí mesmo ainda, quando você abre, você ainda tem um percentual de casos que você não consegue dar uma redução adequada. Portanto, sempre faço contralateral para poder conseguir comparar como é a incisura da fíbula nativa desse paciente e tentar reproduzir isso no intraoperatório. E aí também o raio-x de perfil eu faço do paciente contralateral para conseguir ver a questão não só do encurtamento e da rotação da fíbula, mas também o posicionamento dela no plano sagital, né? E aí, diante dessas imagens, né, da radiografia sob estresse, eu acho que aí realmente não fica com muita dúvida não, assim, do que fazer, né? Tiago, você quer acrescentar alguma coisa que já foi dito? Qual é o teu método aí, diagnóstico, assim, tua propedêutica, como é que você se posiciona? Eu estou de acordo aí com a maior parte do que foi dito. Eu, particularmente, assim, acho que a ressonância no momento do trauma agudo muitas vezes é difícil, dependendo do hospital que você tiver, mas a tomografia geralmente é uma coisa que está mais à disposição e realmente traz informações muito relevantes aí para o nosso planejamento operatório. Eu concordo, eu acho que a tomografia é um exame essencial para o tornozelo. Praticamente, quanto mais a gente usa a tomografia, mais a gente vê que ela é útil,
né, de diagnosticando pequenas lesões periféricas, ajudando no planejamento cirúrgico. Esse caso, a gente não fez a tomografia, porque a lesão era bem evidente, ele tinha uma estabilidade bem grosseira do tornozelo, então a gente partiu para indicar o tratamento cirúrgico e fazer a cirurgia o mais rápido possível. E existe espaço para tratamento conservador. Quem quiser levantar a mão, pode levantar a mão agora. Existe espaço para tratamento conservador? Não, acho que todo mundo partiria para o tratamento cirúrgico. E a gente vai discutir os métodos de fixação. A gente já falou alguma coisa aí sobre isso. Então, vamos bater uma bola rapidinho. Paulino, qual é o teu método preferido? Assim? Assim, primeiro, queria só deixar uma coisa, trazer aí, enfim, em relação aos exames, né? Eu acho que nem sempre nem nunca, na medicina, no amor, eu acho que é uma grande regra, né? Sem dúvida. Exatamente, foi o que você falou. Eu acho que a gente tomografar 100% dos tornozelos, ou ressonância, etc. e tal, isso aí tem, enfim, muito residente, muita pessoa jovem assistindo. Eu acho que isso gera um custo gigantesco e uma exposição ao doente sem a menor necessidade. Eu acho que o tratamento é sempre customizado e personalizado de doente a doente, né? Enfim, como você falou, uma lesão dessa, uma radiografia simples em perfil não deixa a menor dúvida. E óbvio que exames de imagem que mostram lesões pequenas periféricas não vai mudar em nada o tratamento operatório do doente, né? Inicialmente na sala de trauma. Então, eu acho que a gente examinar adequadamente o doente, uma boa propedêutica, uma boa análise radiográfica no tornozelo, você fecha aí 90%, 95% das suspensões, pelo menos das lesões, e aí sim traçar e indo para os exames mais complexos na sequência desses exames e análise propedêutica. Isso acho que é importante deixar bem claro. Em relação ao método de fixação, cara, eu acho que o importante é corrigir o encurtamento do perônio, né? Isso eu acho que é extremamente importante. Foi que a Aline falou com muita propriedade, né? Que recebe muita sequela. Lá no bombeiro também a gente tem muita sequela, né, Aline? Em relação às lesões de tornozelo. Então, acho que o encurtamento é uma coisa que gera muita sequela. A pessoa se preocupa muito com a fixação da sindesmose, da região ligamentar, não se preocupa com o encurtamento. Então, era corrigir o encurtamento, fixar a sindesmose, sempre com 2 parafusos, não uso nunca um só, porque um só você vai trabalhar sobre a cortical e realmente vai levar a migração do perônio de novo na região superior, até que haja a consolidação. Em relação às fixações com fios, né, eu estou vendo que tem uma placa ali com tie rope ou algum tipo similar de fixação, não me agrada, porque como ele tem trabalho sobre o fio é uma coisa flexível, você pode ter nem que seja uma pequena migração superior da fíbula. Então, no mesonévio, não é a coisa que me agrada fixar com essas fixações, com esse tipo de fixação flexível. Eu prefiro fixações rígidas. Eu usaria 2 parafusinhos, 3,5 milímetros, como o Pessante falou. Bom, simples, bonito e barato, resolveria o problema do cliente. Agregaria, de repente, uma plaquinha como uma arruela, uma plaquinha de 2 furos de terço de cana, ou de 3, com os 2 parafusinhos passando pela plaquinha, só para estabilizar um pouco melhor sobre a fíbula, mais 2 parafusinhos laterais e corrigir a lesão ligamentar, redução aberta. Maravilha. Aline. Sem som, Aline. Oi? Agora foi, estava sem som. Eu sempre fixo também, faço a redução aberta e boto 2 parafusos de fixação. 3 corticais ou 4 corticais? Tanto faz, na verdade, às vezes o parafuso nem chega, né? Se o cara for grande, a gente não tem nem parafuso tão grande assim. Normalmente eu uso 3 corticais, é o suficiente. Exato. Rodrigo. Ô, Vitor, vai lá. Posso fazer uma pergunta para a Aline, aproveitar que ela está aí? Aline, você falou da artroscopia, né? Num tornozelo desse, igual ao esse caso, né, que tem já uma doença degenerativa, né, você vê que tem uma diminuição da fenda articular, tecnicamente, seria uma artroscopia mais difícil? Você acha que mesmo assim teria alguma indicação, né, ou realmente a doença pré-existente, talvez a gente deixaria de lado, nesse caso específico, uma artroscopia diagnóstica dentro do mesmo contexto? Eu acho que assim, é uma questão de conversar com o doente, né?
Eu faria uma tomografia nesse cara, no caso, por causa das alterações degenerativas que ele tem. Com certeza ele tem lesão osteocondral, pode ter fragmento articular, não sei. E, na verdade, a artroscopia seria um instrumento a mais, assim, até para você ver a boa redução da sindesmose. Ele, apesar de ter um impacto anterior, ter um impacto anterior na tíbia, os acessos são anterolateral, anteromedial. Normalmente a gente não vai ter dificuldade, até porque a pinça está aberta, então não fica difícil de ver, e é uma coisa rápida. Na verdade, é colocar o artroscópio, ver como é que está, diagnosticar a lesão, tirar fragmento ou tratar a lesão, e depois da fixação. Perdão, a gente achou que estava aberto. Tá? Tudo bem. E esse paciente... Pode deixar que daqui a pouco eu estou indo embora. Tá bom, obrigado. Perdão, hein? Nada. E esse paciente, mesmo não tendo queixa, né, porque a gente sabe que o mesoneve é uma instabilidade, é uma doença, né, no eixo ali laterolateral, né, uma doença torsional que faz um espiral e acaba a força deformante fazendo uma ruptura da membrana e do perônio, da fíbula. Né? Mesmo esse paciente não tendo nenhuma queixa prévia de doença de carga, né? Carga vertical mesmo, você mesmo assim faria a artroscopia ou seria uma coisa que você reservaria só para um paciente que já tinha algum sintoma prévio e talvez ali no anestésico você, dialogando com o paciente, tendo essa percepção, ver uma janela de oportunidade de tentar resolver tanto a doença aguda quanto melhorar a questão crônica dele. Você faz essa distinção ou você acha que todo o mesoneve, no caso, vamos pensar assim, já teria uma indicação, alguma indicação relativa para fazer uma artroscopia? Qual é o teu ponto de vista? Estou te perguntando isso porque realmente eu não faço de rotina, tá? Mas é uma curiosidade que eu tenho, talvez seja uma coisa aí que seja interessante. Qual é o teu ponto de vista? Absoluta você fazer artroscopia. Na verdade, eu estou falando assim, na verdade é uma tendência que a gente está tendo, a gente está até fazendo um trabalho lá no INTO em relação a isso. A Zaira está coletando essas informações de fazer a artroscopia em conjunto com o tratamento cirúrgico da fratura aguda. E o que a gente observa são essas lesões, que na verdade a gente sabe que mesmo às vezes uma redução perfeita, existem pacientes com má evolução no pós-operatório, em torno de 20% a 30%, você olha, nossa, seu tornozelo está perfeito, né? Quantas vezes chega lá, tá tudo bem, o paciente se queixa de dor, e você não sabe o que é. Então, na verdade, a artroscopia serviria para você tratar essas possíveis lesões que existem em concomitante com a fratura. Né? Todas as fraturas luxações, essa na verdade é uma subluxação, mas ela pode ter um trauma na cartilagem no momento do trauma. E às vezes você pode ter a janela de oportunidade para você tratar essa lesão agudamente. Você vai ver, às vezes, uma lesão do ligamento deltoide, né? Que você você pode fazer uma fixação, muitas vezes o deltoide fica imbricado para dentro da articulação e é uma causa de dor medial pós-fratura crônica, aquela fratura que você fala, nossa, sua fratura está linda, radiografia está perfeita, tomografia bonita, mas a questão das partes tumores, elas fazem um paciente sintomático no pós-operatório. Então, você pode ter um imbricamento ali do ligamento deltoide, que a gente pode ver isso na artroscopia e tirar, você pode ter fragmentos osteocondrais que você pode tratar, a própria lesão osteocondral, você pode, ao mesmo tempo, já fazer uma microfratura. Então, existem, assim, na verdade, é o plus, né? Você pode tratar a fratura agudamente, como a gente tratou a vida inteira, e, na verdade, a gente está tendo essa tendência, em determinados casos, de fazer isso para poder minimizar o problema do pós-operatório daquela fratura que ficou muito boa e que o paciente evolui mal da mesma forma. Mas vamos avançar que a gente ainda vai falar sobre isso lá para frente. Tem mais um caso, não esquece não. Tiago, qual é o teu método preferido de fixação? Olha, doutor Vitor, eu realmente considero que a fixação rígida é uma opção, nesses casos onde tem um encurtamento da fíbula, é uma opção talvez mais segura. Lembrando que quando você tem 2 parafusos e 4 corticais, tem uma maior chance talvez do paciente se queixar depois de uma restrição de dorsiflexão, enfim, você tem uma tendência, uma rigidez maior que talvez favoreça a você necessitar retirar esse material depois, né? Aumentando um custo um pouco mais
com a necessidade de uma possível segunda cirurgia. Mas eu acho que o tie rope ele é muito interessante, ou essas flexíveis, né, muito interessante em caso onde você não tem encurtamento, para você fazer realmente esse controle no sentido lateral e medial, né? Mas, de qualquer forma, é previsto também a possível utilização deles. Tomás, o que você acha? Desculpa, Thiago, se eu fosse parar. Pode falar. Eu áudio uso e o vídeo do Leandro, por favor, da Leandro Lengruber. Eu uso parafuso bastante, né? Geralmente uso 1 ou 2 parafusos, geralmente com 3 corticais, mas o meu método de preferência hoje é o tie rope mesmo. Nesse caso, por exemplo, eu faria essa opção aí, a segunda opção, seriam dois tie ropes, colocaria divergentes. Eu prefiro o método dinâmico ao parafuso. E tem o método híbrido, né? Que é o método que agrada a todo mundo. O cara bota a placa, 2 tie rope, parafuso e todo mundo fica feliz, correto? Eu trouxe esse assunto porque esse realmente é uma controvérsia. Na ortopedia hoje existe uma tendência ao uso do tie rope, mas enfim, não sei até a que ponto isso está baseado em ciência ou baseado em simplesmente influência da indústria nos médicos. Eu gosto muito do Endobottom, mas sinceramente eu não sei se existe realmente uma diferença clinicamente significante em larga escala. De repente, para um caso ou outro, um parafuso vai ser melhor indicado, o outro vai ser melhor o tie rope, o Endobottom. Essa aqui é a minha opinião. Existe esse trabalho aí que mostrou o melhor resultado com o uso de tie rope, mas é um trabalho que ele usou só um desfecho de redução da TC pós, né, feita 3 vezes pós o tratamento. Então, esse QR Code aí, quem quiser olhar, é só botar a câmera do celular que vai baixar esse artigo. Todos os artigos que eu mostrar estão nesse esquema. E esse artigo foi muito criticado por nada mais nada menos que o Roy Sanders, né, que é um dos maiores traumatologistas do pé e tornozelo da história da ortopedia americana, né? Então, é uma crítica de uma pessoa que tem realmente algo a dizer, né? Não é qualquer um. E aí foi o meu tratamento, eu botei uma placa. Esse método de tratamento, ele é um método recomendado pelo Thomas Clanton e pelo John Kennedy, que são traumatologistas e especialistas que trabalham muito com atleta profissional. Então, eles dizem que você usando essa plaquinha lateral para dispersar a força e diminuir a chance de uma fratura posterior numa pessoa de altíssima demanda, seria o racional para você usar essa placa. Mas, enfim, eu respeito todas as opiniões. Eu trouxe mais um caso mais para ilustrar. Tem alguma polêmica, sempre tem. E é isso. Vamos passar para o próximo caso. Olha lá a fraturinha lá na fíbula, um bom alinhamento. Pós-operatório. O paciente, ele voltou bem, voltou a jogar, tá bem, tá ótimo. É o que a gente chama de tigre, né? É o cara que é duro na queda pra caramba. Eu queria saber da galera, o Vitor, uma dúvida que eu tenho. A minha resposta é sempre off, tá? É sempre tirar. O pesantes e o palotino, né? Eu acredito que a gente consegue resolver muito bem com um parafuso 3,5, 2 parafusos 3,5, faço 4 corticais também, sinto mais firmeza, acho que eu faço uma pega melhor, eu gosto de sentir a chave com dificuldade de girar, né, aquele torque. Agora, o meu inconveniente do parafuso ou ter que tirar ou ele quebrar, né, essa bola dividida. Como é que você, o Rodrigo e Palota, como é que vocês estão trabalhando isso aí com o paciente de vocês? Vocês tiram de todo mundo, deixam de todo mundo, conversa com o paciente, como é que vocês lidam com isso? Santos? Enfim, cara, eu tiro... Tô com som? Estão me ouvindo? Tá. Cara, eu tiro 100% dos doentes, né? A fíbula e a tíbia é uma articulação, né? Enfim, se você fixa essa articulação, mesmo com 3 corticais, uma articulação de carga, eu acho que vale a pena tirar.
né? Volta àquela analogia com o punho. Quem é que bota um parafuso entre o rádio e a una e deixa o parafuso ali depois, mesmo depois da lesão cicatrizada? Né? Então, é uma articulação que tem trabalho em vários sentidos, né? Então, assim, eu acho que vale a pena tirar. Esse negócio de 3 corticais que o parafuso trabalha e solta, mas solta em quanto tempo? Né? E vai trabalhar nessa cortical, tem sempre uma aderência em alguma das corticais, vai limitar a mobilidade entre a tíbia e a fíbula. Então, é uma articulação com mobilidade e que não deve se permanecer fixada, a meu ver, a minha conduta. Eu retiro 100% dos doentes. Daniel, posso fazer um comentário? Pode, claro. Você que manda. Esse negócio de você passar as 4 corticais e apertar, tuchar, tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da altura que você passe o parafuso, você pode provocar uma abertura lateral. Você aperta proximal e abre distal. Então, esse apertamento tem que ser bem no encaixe ali da tibio-fibular. Se você faz isso um pouquinho acima e aperta demais, às vezes você tira aquela mobilidade natural entre os 2 ossos e pode provocar até uma abertura lateral, porque tem muita gente que não consegue uma boa redução, né, da tíbia e quer ganhar aquilo no aperto, na força, e na verdade não é essa ideia. Então, o ideal é você fazer uma redução ali anatômica sobre visualização direta e posicionar a fíbula naquela posição. Quando você aperta demais, às vezes é o parafuso que vai quebrar, é o tornozelo que vai ficar rígido, porque quando você coloca ali naquela posição neutra, ele não consegue fazer uma dorsiflexão adequada no pós-operatório. Então, tem que tomar cuidado com esse aperto para não ficar em excesso. Isso aí que a Aline falou é interessante, porque eu já vi do vendedor ele falar assim, não, o tie hoop é excelente porque você vai apertando e ele vai posicionando a fíbula no lugar dela. Aí, cara, não é, entendeu? Na verdade, ele é de posição, né? Você tem que reduzir a filesmose, reduzir a fíbula, colocar no lugar, travar lá, seja, né, com field Kirchner, com clamp, e depois você passa o tie hoop, passa o parafuso, né? Você não vai apertar, né, a fíbula contra a tíbia, né? Você tem que posicioná-la antes de colocar. Isso é interessante, porque eu já vi de algumas pessoas e do próprio vendedor falando isso. O vendedor. Esse é o grande desafio, né? O plano axial, né? É saber se ela está posterior, anterior, né? Eu faço sempre tentar reduzir fechado, tá? Eu não abro de rotina, não. Mas sempre tem alguma dificuldade, eu abro, seguro ali com fio de Kirchner e passo parafuso. Esse caso daí, realmente a pega não é o determinante, porque o paciente tem uma qualidade óssea boa, né? Mas a gente pega uns mesoneves, pelo menos em Copacabana, que é onde a gente milita, a gente pega paciente aí bem idoso, né? Com a fragilidade óssea enorme, os 4 corticais me dão mais segurança de fato, né? Mas a ponderação é muito é o plano axial, né? Você ganhar comprimento, a gente vê muito facilmente, né? E a gente tem que estudar realmente o plano axial. Mas de uma fratura diafisária ou qualquer fratura que você quer comprimir, né, os fragmentos, ali a gente só quer posicionar. Então, tem que realmente tomar cuidado com esse confronto da tíbia com a fíbula, que acontece, às vezes, estaria até bem reduzido, mas ela fica tão apertada que o pós-operatório do doente é muito ruim, ele perde mobilidade e o parafuso que muito precocemente quebra e acaba não tendo um bom pós-operatório devido ao aperto excessivo desse parafuso. Rodrigo, alguma consideração final nesse caso, para a gente poder ir para o próximo? Isso era só para esquentar, já estamos falando há 1 hora dele. Dime. Beleza, então vamos. Próximo caso. Oi. Okay. Próximo caso, uma paciente feminina, de 42 anos, secretária, faz um montanhismo recreativo, mas basicamente sedentária, mas o hobby dela principal é andar nas trilhas e, enfim, fazer trilhas de leves a moderadas. Teve um trauma no tornozelo grave, ao descer do ônibus, evoluiu com uma deformidade grosseira e uma incapacidade de andar imediatamente com uma dor muito intensa e foi caminhada diretamente ao posto do pronto-socorro. Chegando lá, essa é a situação.
Dá para ouvir o comentário. Esse é o tipo de fratura que eu gosto. Quando a pessoa olha e fala, ih, rapaz. Leandro, você que acabou de chegar, o que você acha desse caso? Bom, Chama o médico ou... Chama o ortopedista, Estão me ouvindo aí? Todo mundo está me ouvindo? Todo mundo, Leandro. Estou ouvindo. Tá, então, primeiramente, boa noite aí para todo mundo. Desculpe o atraso e obrigado aí, Daniel, o convite. Prazer aqui estar participando com vocês. Bom, realmente, Vitor, é isso que você falou, né? O raio-x que a gente olha assim já dá aquele susto inicial, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, óbvio, olhando isso aí, em relação às partes moles, né? A gente vê que esse tornozelo está luxado e não sei em quanto tempo ela chegou no pronto-socorro, né? Depois da lesão. Pouco tempo, chegou em menos de 1 hora. Então, realmente... Teve a sorte de ser encaminhado rapidamente para o hospital e... então, provavelmente ainda não deve ter dado tempo, né, de fazer uma lesão assim grande, né, um comprometimento grande nas partes moles, mas essa seria a minha primeira preocupação. E, em segundo lugar, né, reduzir esse tornozelo, né, o quanto antes. A gente sabe que a gente não vai conseguir botar esse paciente na sala no momento, mas tentar já alguma medida ali, normalmente aquela imobilização inicial que a gente faz ali, tirando a bota, né, a gente já consegue dar uma ajeitadinha, muitas vezes já consegue melhorar um pouquinho a posição, que com certeza vai melhorar ali a circulação e vai fazer com que a repercussão nas partes moles não seja tão ruim como seria se essa paciente só chegasse aí no hospital depois de algumas horas. Né? Ô, Tiago, e como é que é a tua abordagem? Você acha que você acha, não sei, a gente faz a redução, você faz a redução a seco, dá uma dose de uísque 2 para o paciente, ou você faz anestesiado? Assim? Olha, doutor Vitor, alguns hospitais eles dispõem de uma equipe de anestesia de sobreaviso, né? E eu acho que fazer um bloqueio anestésico para esse paciente se torna algo muito menos traumático. Embora essas reduções dessa fratura em especial não costume ser uma redução difícil, né? Então, na ausência da equipe anestésica fazer um bloqueio periférico desse paciente, eu iniciaria uma dose de morfina, enfim, uma medicação analgésica mais potente, e o Nubain, enfim, alguma medicação realmente, até porque o paciente com menos dor, ele costuma conferir uma resistência menor para a tua redução, então realmente acho indispensável uma boa analgesia, realizar já a redução e colocar uma tala, preferencialmente uma tala em U, para manter esse posicionamento do tornozelo até o momento da cirurgia. Rodrigo. Sí, yo a estos pacientes ya mencionaron los tejidos blandos, etcétera, pero creo que una de las cosas importantes que yo les enseño a mis residentes es que miren la posición en que está desplazado el tobillo inicialmente. Entonces está desplazado hacia lateral, hacia posterior, lo cual quiere decir que uno tiene que empezar llevando su mano de posterolateral a anteromedial. Y esa es la maniobra de reducción, más que tratar de alarlo, que es lo que hace la mayoría de las personas, que lo tienen de cúbito supino, acostado boca arriba y tratan de alar el pie hacia proximal. Yo les digo a estos pacientes, cuando lo vean desplazado hacia posterior, acuéstenlos boca abajo, póngalos en prono y empuje el tobillo de posterolateral a anteromedial. Bajo, como mencionó Tiago, yo no les pongo anestesia, pero en el departamento de urgencias contamos con emergenciólogos quienes les hacen una sedación con midazolam y se hace en ese momento, pero creo que la parte más importante es ponerlo en prono, porque es mucho más fácil de reducir en prono que en supino. Y lo mismo que mencionó Tiago, una vez reducida, una tabla, una férula posterior y una férula en U para mantener la reducción y continuar los estudios pertinentes. Vale. Então tá. Eu vou acelerar um pouquinho esse caso, porque a gente ficou muito tempo conversando sobre o outro. Aline, mais algum outro exame de imagem para estudar esse caso? Então, fazer só um comentário aqui. Essas luxações grosseiras, assim,
Eu, sinceramente, eu nem me preocupo muito com a analgesia, porque eu acho que esse paciente tem tanta dor que você fazer uma redução fácil, e em 5 segundos você tira a dor do paciente. Esse processo de ir para o centro cirúrgico, anestesiástico, é tão mais trabalhoso. Eu acho que eu já fiz pelo menos algumas, assim, umas 5 disso lá no bombeiro, boto na sala do raio-x, sentado, traciono, reduzo, já faço o raio-x na hora, da sala do raio-x já vai para a tomografia, já resolve todos os problemas do doente, o alívio da dor é imediato, ele quase te beija e resolve o problema, entendeu? Eu acho que assim, esse processo de ir para o centro cirúrgico normalmente é muito demorado e o paciente fica mais tempo sofrendo, né? Isso aí, quando a gente trabalha... Eu concordo com a Aline também. É muito rápido e realmente dá um alívio muito grande para o paciente. Enfim, na vida real, na prática, é o que a gente acaba fazendo. Quando eu falei do bloqueio, eu falei pensando da equipe anestésica em direção ao paciente, se tivesse de prontidão, uma analgesia forte. Eu falei pensando na possibilidade, por exemplo, de ser um Bosworth, que seria aquela fratura irredutível, você ter alguma dificuldade, embora essa aí não aparente ter, eu acho que uma analgesia facilita o procedimento e acaba sendo uma coisa um pouco menos traumática. Uma dose de morfina você consegue fazer rapidamente para esse paciente, ou até o midazolam, como o Dr. Pesantes falou. Mas, de fato, Você está certo em anestesiar o doente. Mas, assim, o que eu vejo na prática é que é tão mais fácil você puxar e botar no lugar, que o alívio é tão instantâneo, que não faz sentido você demorar para reduzir esse tornozelo, aumentar o edema de partes moles, e por causa de uma anestesia. Se você tiver isso muito fácil, ótimo, mas eu acho que é desnecessário, que é uma redução fácil de fazer, é só praticamente você tracionar pelo calcanhar e você reduz essa fratura, enfim, e resolve o problema do doente. E, na verdade, isso aí deveria ter sido feito no atendimento pré-hospitalar, né? Porque essas deformidades grosseiras de membros inferiores, normalmente a gente tem que já, pelo menos, alinhar o membro, reduzir, mas às vezes não são todos os atendimentos que são feitos... Ela, na verdade, ela não foi atendida. Ela botaram ela no táxi e levaram para o hospital, entendeu? Sim. Não foi atendida pelo bombeiro nem pelo SAMU. Okay. Fala, Alexandre, fala aí. Cara, assim, acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente. É óbvio que o nosso dia a dia de Miguel Couto, etc., é uma coisa, mas todos os hospitais hoje têm anestesia de plantão, inclusive os hospitais privados. Eu concordo com o Thiago. Eu acho que a gente tem que mudar, de repente, um pouco a visão sobre esse tipo de coisa. Essa é uma lesão que vai ser tratada de maneira estadiada. Ninguém vai fixar isso definitivamente na emergência, tamanha a lesão de partes moles, né? E não invariavelmente a gente bota esse doente na tala, 7 dias depois tira a tala no centro cirúrgico, tem cada flectena do tamanho de um caramujo para poder isso adia a cirurgia. Ou não invariavelmente essas reduções se perdem dentro das talas e esse tornozelo fica subluxado e aguarda 10 a 15 dias subluxado dentro da tala, porque ninguém vai puxar novamente na enfermaria até a fixação definitiva dessa lesão. Então, assim, a minha visão eu acho que o estudante tem que ir 100% cirúrgico, concordo com o Thiago, o estudante pode ser feito uma hack nele, uma sedação como vocês queiram, e eu acho que o ideal seria, de repente, colocar um pino-pino do chanjum calcâneo, um pino da tíbia lá em cima, um fixador para transporte simples, com uma barra única, e esse doente vai, sim, aguardar seus 7, 10, 15 dias com articulação bem reduzida, as partes moles bem tratadas e de maneira indolor, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a valorizar esse tipo de lesão do tornozelo. Isso é subvalorizado. Reduzir e botar numa tala, às vezes vai atrapalhar o tratamento definitivo, vai levar esse doente 15 dias, 10, com uma articulação subluxada, com uma lesão condral. Então, eu acho que é uma articulação luxada, fraturada, e é uma emergência ortopédica, completamente diferente do outro caso. Isso é como fratura exposta, isso é como luxação irredutível, isso tem que ser colocado na sala, tem que ser tratado como uma emergência que é, tá? Essa é a minha opinião. Pessantes. Eu estou falando, na verdade, essa redução imediata, é feita imediatamente. Você coloca a seguir na sala para botar um fixador externo, não para ser um tratamento definitivo antes da fixação definitiva. Mas se eu cair de moto, chegar com o tornozelo luxado, tu me bota na sala, não reduz a frio no raio-x não, hein? E o cara diz que é traumatologista, tá vendo? O cara diz que é traumatologista e pede midazolam. Estamos de olho, Valentino. Não, pô.
Estamos de olho, hein, rapaz? Nas minhas costas. Não, Palotino, eu concordo com você plenamente. Eu acho que esse paciente é um paciente que merece um fixador externo, sem dúvidas. Eu levaria para o centro cirúrgico, mas até ele ir para o centro cirúrgico, vai levar o quê? 1, 2 horas? Mesmo que esteja todo mundo ali de plantão, até esse período, eu faria ali uma redução, colocaria uma placa para levar ele para o centro cirúrgico e colocar um fixador. Isso aí eu concordo perfeitamente. Ele merece um fixador, sem dúvida. Só vou fazer um adendo aqui, galera, que o São Lucas hoje tem uma equipe de anestesia na emergência, tá? Então, também não vejo problema nenhum em fazer um bloqueio. Um anestesista hoje faz um bloqueio em 1 minuto, entendeu? Puxou, bota a tala ali. O anestesista bom isso aí, hein? 1 minuto. Ah, cara, pô, pegar o nervo femoral, pegar o nervo... Faz o Propofol, cara. O cara faz o Propofol, pega uma veiazinha, faz o Propofol. O que eu fiz? A gente pegou na emergência, eu fiz o Propofol na paciente, ela relaxou, eu fiz uma força de 2 newton para reduzir esse tornozelo, realmente. Porque, assim, o que eu acho é o seguinte, isso depende muito do perfil do paciente. Tem paciente que é mais duro e você consegue fazer a redução. Tem paciente que é mais histriônico, vamos dizer assim, e você precisa dar não para tratar, não para facilitar a redução, mas para tratar a questão psicológica e psicossomática do próprio paciente. Então, depende, sabe? Eu acho que não tem exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Não tem uma receita de bolo que vai funcionar assim para todos os pacientes, né? Tem pacientes que vão chegar, o próprio paciente vai botar o pé no lugar, como eu já vi isso acontecer num campo de jogo aí. Eu acho que foi um jogador de futebol americano, teve uma luxação de tornozelo, o cara foi lá e virou o tornozelo. E tem pacientes que não vão conseguir nem olhar para o pé, vai ter que desmaiar, sabe? Enfim, isso é de paciente para paciente. A gente é médico, a gente tem que tratar o paciente. Mas sem dúvida nenhuma, o Palotino, uma força deformante, né, dessa, né, um trauma dessa magnitude aí, ele não vai ficar 2 horas reduzido dentro de uma tala, né? Ele vai sair na hora. Independente da redução com ou sem anestesia, ou independente de qualquer coisa, esse paciente merece, na minha concepção, um fixador externo e pezinho para o alto, né? E um acompanhamento diário aí da condição de partes moles, né? Eu acho que... E aí é uma coisa importante que eu acho também que salientar, é que isso deve ser informado para o paciente, né? Isso deve ser informado imediatamente para o paciente ou para a família. Fala, essa é uma lesão grave, vamos tentar reduzir. Não sei se vai dar para a gente fazer essa cirurgia rápido, até às vezes pode demorar. Isso porque é uma coisa que pode gerar um desconforto para a equipe médica, entre a equipe médica e o paciente, né? Enfim. Aí, Tomás, algum exame de imagem além da radiografia? Tomografia. Reduziria e colocaria tomografia e faria tomografia. Nesse caso, tem uma tomografia feita também na emergência, né, junto com o tornozelo luxado. O hospital que ele foi atendido não tinha ortopedista de emergência, só que tinha clínica, então ele foi encaminhado para os exames de imagem antes da avaliação da ortopedia. E, enfim, e aí você tem essas situações aí. Alguma coisa a anotar nesse corte coronal aí? Eu falaria aí, Vitor, que, me intrometendo, desculpa, mas a gente não consegue ficar quieto, é uma lesão de tornozelo, um trauma torsional, mas a gente observa aí que talvez tenha um acometimento da zona de carga, né? Você vê que a parte aí da tíbia aí pode ter sofrido um pouco, a área de carga da tíbia pode ter sofrido um pouco, né? Pelo menos, e completamente luxado, né? Completamente luxado anteriormente. Essas são as minhas observações. Uma avulsãozinha aí posterior, mas no coronal seria isso. Talvez tenha um cometimentozinho da zona de carga aí da tíbia, independente do mecanismo de trauma torsional, mas pelo posicionamento, pela dinâmica da lesão, pode ter tido um acometimento aí da área do pilão. Uma reconstrução em 3D, que dá para a gente ver bem aqui a fratura magrelo-medial, a fratura cominutiva da fíbula, e o fragmentinho posterior. Em relação ao malelo posterior, esse hoje talvez seja o grande tema aí, né, em termos de fratura de tornozelo, a grande controvérsia é o malelo posterior.
vocês fixam o malelo posterior? Eu queria ouvir a primeira opinião do Dr. Renato. Dr. Rodrigo, desculpa. Desculpa, Dr. Rodrigo. Perfecto. Yo quisiera volver un poco a lo que mencionó Palotino y Leandro hace un rato de la colocación necesaria de un fijador externo. Yo probablemente creo que en muchas de estas lesiones, hace un tiempo lo hacía, hoy si obtengo una reducción adecuada, que probablemente sea anatómica y la logro estabilizar, como mencionó Tiago, en unas férulas, las decimos en español, no le haría ninguna otra cosa diferente. Le tomo la tomografía con el reducido y si está reducido y tengo solamente una lesión como la que tiene esta fíbula, un maléolo posterior pequeño y un maléolo medial, probablemente pueda, si el paciente está en condiciones o la piel está en condiciones, operarlo el mismo día, porque mi abordaje es posterolateral y los abordajes posterolaterales o posteromediales no me preocupa tanto como los abordajes laterales, anterolaterales o anteromediales. Y podría hacer gran parte del trabajo por posterior, sobre todo si es inestable y le evito un fijador. Hago la fijación de la fíbula por un abordaje posterolateral. Yo fijo todos los maléolos posteriores, tienen que ser muy pequeñitos para que no los fije, pero la mayoría los fijo con tornillos de mini fragmentos de 2.4, de 2.6 o de 2.7, dependiendo del tamaño del fragmento, y si por cualquier razón en ese momento el maléolo medial no estaba o está muy edematizado, lo dejo sin fijarlo y lo fijo en un segundo tiempo una vez los tejidos blandos hayan recuperado su función. Pero la gran mayoría de las veces cuando tú lo terminas de fijar, el maléolo medial está casi perfectamente reducido, que uno lo podría hacer en forma percutánea si quisiera, pero no es absolutamente necesario hacerlo en esse primer tiempo. Pero sí, Víctor, yo la mayoría de mis maléolos posteriores hoy en día los fijo. Palotino, você que é de uma escola de trauma bem tradicional, qual é a tua opinião em relação à fixação do malhão posterior, as fraturas aí primaleolares? Cara, assim, quando a gente começou a fazer isso, eu comecei a fazer isso há 20 anos atrás, a gente tinha aquela máxima, né? Só fixa se for mais de 30% do malelo, se tem instabilidade ou acometimento da área de carga. A gente viu ao decorrer do tempo que a não fixação do malelo posterior leva realmente à subluxação posterior, porque ali você insere também partes móveis. Então, hoje a gente tem uma tendência a fixar a grande maioria dos malelos posteriores, principalmente com comprometimento em cisalhamento, que é o que acontece naquela região. Você faz aquele fragmento triangular, mesmo pequeno, é um fragmento com força de cisalhamento, então com desvio, né, no plano coronal, o que leva realmente à perda da redução. Então, assim, eu tenho realmente eu sou igual ao Pesantes, hoje eu tenho uma fixação, uma tendência a fixar cada vez mais os malelos posteriores, né, em relação ao maléolo posterior. Em relação a esse caso, você quer que fale, que eu faria? Não, definitivamente? Eu acho que, assim, esse caso, talvez o que gera alguma dúvida é se você vai fazer essa redução da fíbula aberta, né, e se você vai fixar posterior ou não. Eu acho que o maléolo medial, acho que eu discutir. Acho que, de repente, uma coisa a pensar nessa fíbula, eu não sei o que vocês acham, se realmente, quando a parte mole está muito ruim, fazer uma haste intramedular de fíbula. Essas lesões mais altas, onde o perônio já é retificado, enfim, tenho feito algumas hastes intramedulares e vai muito bem nesses casos, com fraturas longas, com minutivas, que você precisa de grande acesso, precisava de uma placa aqui de 12, 14 furos para poder fixar esse perônio, né, reduzir esse terceiro fragmento. Então, não é uma região articular, eu acho que, de repente, eu faria um implante intramedular, trataria essa parte percutânea na região lateral, né? Acho que essa redução trataria essa sindesmose, de repente, de maneira aberta, a redução pela haste, você consegue passar o parafuso transindesmoidal e faria a fixação percutânea medial. Eu acho que seria a minha conduta definitiva, né? Já em fixação definitiva do caso. Tiago, qual é a tua opinião em relação a isso, em relação à arte? Eu compartilho do Dr. Palotino. Eu acho que essas fraturas mais altas, você vê que ainda tem mais borboleta ali, tem uma fragmentação, onde na haste você não teria essa preocupação, né? E permite, de uma certa forma, manter o comprimento,
controlar a rotação. Eu sou partidário de você fazer um mini acesso na área da fratura para que você possa corrigir, inclusive, a deformidade rotacional. Então, assim, você faz realmente assim, haste de uma forma bem minimamente invasiva, mas visualizando com uma visualização direta da tua redução. Eu acho que ajuda muito em relação ao controle de redução da sindesmose em si, né? Você ter uma redução satisfatória da fíbula, enfim, te favoreceria isso. Em relação ao malelo medial, me parece ser um fragmento bem pequeno ali do colículo anterior. Eu considero que é um acesso pequeno, enfim, fazer sob visualização direta o malelo medial é sempre a minha escolha. E considerar, se for realmente um fragmento muito pequeno, até a possibilidade de banda de tensão. E me parece que esse malelo posterior não é passível de fixação. Eu considero que realmente a gente deve fixar sempre que possível, né? Mas esse aí é uma pequena avulsão ali, enfim, da sindesmose posterior, que realmente acho que não é passível de fixação. Então, sem fixação do malelo posterior, seria necessária a presença do transdesmal. Com a haste, você consegue passar até 2 transdesmais, enfim, é uma opção bem interessante. Maravilha. Aline, alguma ponderação aí nesse caso? Em relação ao malelo posterior. Eu queria entender só, eu não sei como é que vocês vão passar, passando a haste, vocês fariam a redução aberta da sindesmose, porque eu acho que a maior dificuldade desse tipo de fratura vai ser encontrar uma boa redução da sindesmose, porque a fixação eu começaria, né, pela fixação do malelo medial, que é mais fácil, encontraria algum parâmetro de redução, mas a redução posterolateral, ela fica muito difícil justamente pela fratura do malelo posterior, em que o ligamento do tíbio fibular posterior se rompe e a gente perde aquela estabilização posterior. Então, a fíbula está completamente solta lateral. E eu acho que encontrar uma boa redução aqui é difícil de uma maneira percutânea ou fechada. Eu tenderia a abrir mesmo para reduzir, porque eu acho super difícil reduzir isso aqui fechado, encontrando essa redução aqui. Essa certamente é a pior fratura, é a que deixa mais sequela, porque você tem uma fratura trimaliolar alta, você não tem parâmetro de redução proximal, então não adianta você abrir o foco da fratura para encontrar parâmetros, porque ele não existe, você vai estar tudo fragmentado. Tem 3 fragmentos principais, mas com certeza tem vários multifragmentados, às vezes traços incompletos no local da fratura. Então, eu tenderia a fazer isso tudo aberto. Agora, esse fragmento posterior, realmente, ele é muito pequeno, aparentemente, de difícil fixação. O ideal seria fixar. Aí eu não sei se uma plaquinha, uma hookzinha com uma placa só para estabilizar, você conseguiria fazer um gancho ali posterior. Se conseguir fazer um acesso posterolateral e fazer essa fixação, seria bom, que seria mais um ponto de fixação do tornozelo. Maravilha. E aí a gente está mostrando aí o malelo posterior, né, a inserção ligamentar nesse acidente ósseo, que realmente indica a fixação. Eu gosto de fixar em quase todos os casos. Esse caso especificamente eu não fixei, assim, a classificação de Haraguchi para malelo posterior. A fixação do malelo posterior, nos casos aí dos 2 últimos tipos de baixo, eu acho que ninguém tem dúvida. Os 2 tipos de cima é que geram algum tipo de questionamento ainda, principalmente tipo 1, que é uma fratura em casca de ovo, né? Mas eu particularmente gosto de fixar mesmo esse tipo de avulsão aí. E a artroscopia, a gente já falou bastante de artroscopia, eu usei artroscopia nesse caso, e vou mostrar algumas imagens. Existe uma grande incidência de lesões osteocondrais, né, em fraturas graves desse tipo. E essa paciente tinha uma fratura osteocondral, né? Essa meta-análise é interessante, porque ela faz um apanhado de quase todos os artigos publicados até o momento, de desfechos de pacientes com lesão osteocondral na vigência de uma fratura aguda, e mostra que não tem muita diferença, assim, em termos de desfecho, com uma tendência de que quando você tem uma lesão osteocondral, o resultado é pior. E aí,
Só para exemplificar, a lesão achocondral que essa paciente tinha era muito grande, que não parece, mas ela é grande, e aqui mostrando aqui a cinesmose dela, também aberta, e essa, eu estou mostrando isso aqui depois da fixação, na verdade. Essa é a fixação, e aí estou aberto a críticas. Eu acho que quando a gente recebe críticas de pessoas inteligentes é que a gente cresce. Então, vamos lá. Ô, Leandro, o que você acha desse malelo medial aí? Deixa eu ampliar aqui para eu ver também. Está no celular, né? Bom, acho que ele está bem reduzido, aparentemente aqui. Você fez percutâneo ou fez aberto? Fechado. Não, ela tinha, deixa eu só complementar aqui, só para contextualizar. Nessa altura, você consegue ver o meu cursor? Sim, sim. Então, nessa altura aqui na pele, ela tinha vamos dizer, uma abrasão. Não chegava a ser um flicteno. Era uma pequena abrasão que eu fiquei com medo de abrir. Então, eu fiz um acesso, fiz uma mipo, né? Fiz um acesso em cima, um acesso distal para ver a cinesmose. Fiz a redução da cinesmose, fixei provisoriamente, passei a placa, fixei em cima, fixei embaixo, depois fechei a cinesmose. Então, o pessoal falou aí da haste, assim, eu não tenho experiência nenhuma com a haste, então não consigo opinar em relação a isso, mas uma placa, né, uma placa em ponte, uma placa minimamente invasiva, eu acho que funciona muito bem, né? O Pallottino falou até da dificuldade, né, do tamanho da placa, que realmente no passado era difícil, né, principalmente com material comum, mas essas placas pré-modeladas hoje, elas têm tamanhos maiores, né, comprimentos maiores, então realmente ficam mais fácil para fazer essa abordagem nesse tipo de lesão. E eu gosto disso que você falou também, de fazer o acesso ali distal, reduzindo a sindesmose, e esse é o meu guia, né? Eu não me preocupo tanto ali depois com o traço de fratura, né? Então é aquilo, se você olhar ali o perfil, você vê que tem ali um fragmento posterior saindo, mas assim, isso aí não tem, na minha opinião, não tem a menor relevância, né? Acho que o malelo lateral tá ótimo, né? A fíbula tá bem reduzido, e acho que foi uma boa redução. A única coisa, só para não dizer que eu faria tudo igual, né? Eu faria quase igual, eu teria feito ali a fixação da sindesmose. Eu gosto de fazer suprassindesmal. A única diferença, mas acho que tá perfeito. E o malelo medial, você disse que fez fechado também, né? O malelo medial, igual o Thiago falou, eu gosto de fazer aberto sempre. Eu gosto de abrir. Eu fiz um pequeno acesso para entrar o parafuso, não para ver a fratura, não para entrar o parafuso. Sim. Não. Eu gosto de abrir ali, olhar, ver a redução. A não ser que tenha alguma coisa na pele que realmente me impeça. Mas acho que é só uma conduta pessoal. Não vejo problema nenhum em fazer fechado também. Acho que o resultado está bom. E realmente o malelo posterior não tinha como ser fixado. Muito pequeno. Rodrigo, as considerações aí ao tratamento. Pega leve, por favor. A mí me parece que la reducción es adecuada. Probablemente hubiera hecho algunas cosas diferentes. En la radiografía lateral me llama la atención la deformidad en antecurvato, una deformidad en banana. Y la longitud me parece que quedó adecuada, y el maléolo medial, si uno mira la radiografía lateral, el colículo anterior, ahí donde estás mostrando, el colículo anterior está abierto y los tornillos se entran demasiado posterior. Y mirando ya la tomografía y todo, el maléolo posterior, yo te dije que los fijaba todos. Este es uno tan pequeño que probablemente hubiera considerado lo que ustedes hicieron. Yo no tengo experiencia con los tie rods, yo prefiero los tornillos de situación, pero es preferencia personal, no es evidencia. O Vitor, o doutor Rodrigo vai estar se despedindo, que ele tem uma outra reunião agora. Eu queria agradecer a presença ilustre do nobre colega, uma referência em traumatologia aí. Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Você é um cara super querido por todos nós, tá? E vamos ter várias oportunidades ainda, tá bom, meu irmão? Muchas gracias, cuídense mucho.
Então, Tomás, o que você teria feito diferente aí? Primeiro, em relação ao tratamento, eu acho que, assim, diferente da maioria da opinião das pessoas, eu não teria esse fluxograma direto de fazer um fixador externo e depois programar 7, 10 dias a redução definitiva. Eu acho que dependendo do tempo de evolução, da luxação e do trauma, eu tenderia a fixar direto. Se eu tivesse condição de pegar o paciente imediatamente e levar para o centro cirúrgico, fixaria direto. Em relação a cirurgia que você fez, eu achei que foi perfeita, né? Assim, acho que não mudaria nada. Acho que eu gosto, I hope. Talvez uma malleolo medial. Você colocou um parafuso ou dois? Em dois. Talvez eu deixasse um parafuso no malleolo medial, porque eu achei o colículo anterior pequeno. E assim, parece uma avulsão do colículo anterior. Aline. Acho que era isso. Aline. Eu não sei, eu estava até vendo, parecia que a fratura do malleolo medial era bem bonitinha, mas você vê que tem uma fragmentação, né? Uhum. Uma fragmentação. Isso aqui, na verdade, realmente uma pequena fragmentação que aconteceu quando eu tentei fazer a redução, que eu coloquei uma pinça aqui, e aí fez a fragmentação. Eu botei ela muito próxima da ponta, né? E aí quebrou aqui. Mas aí eu tive sorte de conseguir melhorar a redução, enfim. Alguma outra coisa? Essa fixação, né, percutânea, e a gente acaba perdendo um pouco mais, é o parâmetro de redução, né, porque essa asa de borboleta posterior, que fica mais pastorizada, às vezes a gente pode perder um pouco da flexão, né, pode ter algum grau de flexão da fíbula lateral, que acaba sendo fletido, mas é muito difícil. Essa redução desse malleolo aqui, nesse tipo de fratura, eu acho mais difícil de todos, porque você realmente não tem parâmetro nenhum, só o suco da sindesmose para você reduzir e a superfície articular do talos, né? Você não está tudo solto. E acaba que, como tem essa asa de borboleta posterior também, a gente perde totalmente o parâmetro. Então, aparentemente está bem reduzido, está direitinho. Não sei se esse parafuso distal talvez esteja intraarticular, não sei. Não sei se tá. Eu também não, né, pô? Não sei, mas eu acho que ficou ótimo. Assim, Tiago, alguma consideração? Não, acho que a opção foi realmente perfeita e conseguiu ganhar o comprimento da fíbula e realmente me parece muito adequada, muito feliz. Assim. Agora eu vou passar para um cara que eu sei que vai criticar. Paulo Tino, por favor. Criticar não, cara. Ficou super elegante, a redução ficou ótima, super elegante. Placa ponte, miopo, pô, cara, grande opção para quando você não tem a haste, placa ponte, enfim. O importante é o método, né? Ambos são estabilidade relativa, ambos mantêm a biologia, ambos agridem pouco a pele. Acho que o recado que a gente tem que deixar é: o tornozelo está bem reduzido, a sindesmose bem reduzida, articulação bem alinhada, o comprimento mantido, a rotação do perônio, né, que muitas vezes foi o que o Thiago falou, é difícil você resolver, tem que fazer um pequeno acesso para resolver a rotação. A rotação e o encurtamento do perônio, que é a grande sequela do componente lateral, né? E a interposição com a abertura do medial é a grande sequela. Mas, cara, a edição ficou super elegante. Ficou obrigado. Não, assim, tem algumas críticas que eu mesmo faço. Eu acho que esse malleolo medial poderia ter ficado melhor, mas, enfim, é uma fratura muito difícil, realmente. Mas das fraturas de tornozelo, uma das mais difíceis. A fratura que eu tornozelo, que eu digo fratura malleolar, né? Não estou colocando pilão nessa conta, não. Uma das mais difíceis de fazer por conta da instabilidade de partes moles, né? E, enfim, a paciente teve uma evolução regular, não teve uma evolução tão boa. Ela teve um problema na ferida lateral, mas que depois se resolveu, teve uma infecção superficial, depois acabou se resolvendo. Mas ela não ficou 100% sem dor, não. Ela tem uma dorzinha ainda, por conta daquela, eu acredito que seja por conta daquela lesão ascondral que eu mostrei. Enfim. Vitor, aquela lesão era em qual região que eu não me situei bem ali? Bem no domo do talos, bem aqui. Mas se você volta lá... No momento que faz a rotação, aquela área ali aquela área mais... Aqui, tá vendo? Era bem aqui.
Vem aqui onde a fíbula estava apoiando, a fíbula não, a tíbia estava encaixada aqui, bem aqui assim. Volta uma imagem aí. Boa. Oi? Volta uma imagem aí, naquele corte coronal. Tem essa imagem branquinha aqui que já parece ser fragmento solto, talvez. Entendeu? Talvez. Estou só assim, a gente tem que já não subestimar esse tipo de fratura desde o início, né? Eu acho que é importante a gente respeitar a fratura, que é uma fratura grave, uma fratura que vai dar trabalho, uma fratura que, como todo mundo reagiu, né? Meu Deus! É aquilo, né? É uma fratura que vai ser uma torada. Então a gente tem que respeitar, se planejar, que eu acho que é a melhor maneira de a gente tratar esse tipo de lesão. Legal. Então é isso, gente. Acho que foi muito legal a discussão. Agradeço aí a presença de todo mundo. E, enfim, me despeço aqui, deixo aí a palavra para o Daniel, de repente deixar o pessoal se despedir. Eu vou dar as últimas considerações aqui e vou passar a bola para todo mundo. Tá? Dizer que foi muito agradável a noite aí de segunda-feira. De coração, Palutino, muito obrigado. Você é um cara que engrandece aonde você chega, meu amigo. Muito obrigado. Dr. Tiago Bertoshi, muito obrigado. Se pararem uma segunda-feira à noite, a gente sabe que todo mundo com filho chega cansado em casa, dedicar esse horáriozinho para a gente estar trocando experiência. Dizer que foram 90 pessoas aqui com a gente. Tenho certeza que todo mundo vai levar alguma coisa para casa hoje, que vai estar alguma coisa a mais aí na sua carreira médica aí agregada. Aline, muito obrigado. Dr. Leandro Lengruber, meu amigo, meu irmão, muito obrigado. Dr. Tomás Nogueira. E, Vitor, parabéns pelos casos, meu irmão, conduziu de forma brilhante, casos interessantíssimos, né? Levou a gente a uma discussão bem bacana. Muito bom, galera. Deixo a palavra aí com cada um para as considerações finais. Palota, vamos lá. Bom, eu que agradeço. Eu acho que a gente está sempre junto e a gente conseguindo estar. A gente conversou anteriormente dos serviços privados, as nossas experiências, não só das instituições públicas, mas agregar as instituições privadas. E tá todo mundo junto. Acho que isso só o paciente ganha, só a gente ganha, só os hospitais ganham. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Lengruber, gostei da barba, hein? Tá um estilo. Obrigado a todo mundo aí, os amigos. Novo show. Gostei. Um abraço para todos. Aproveita o gancho, Leandro. Vai você agora, depois Aline, Bertoshi e Tomás, para a gente encerrar e jantar. Então, agradecer aí o convite, foi ótimo. Né, não consegui chegar desde o início, mas discussão de caso em altíssimo nível, com pessoas de altíssimo nível, e acho que é muito legal. É bom para a gente aprender também, a gente tem as nossas condutas, mas saber o que os outros estão fazendo é bem legal, a gente repensa o que a gente faz, se vale a pena fazer alguma coisa nova, é isso. A gente está sempre aprendendo, sempre se questionando, acho que é assim que a gente evolui. Tiago, queria agradecer a oportunidade. Queria agradecer a oportunidade aí, doutor Daniel, doutor Vitor, agradecer aí a possibilidade da gente realmente discutir, aprender aí diante dessas feras. E realmente acho que é um modelo muito válido aí. Os próximos estaria assistindo com certeza. As próximas discussões aí, doutor Daniel. Realmente é um modelo muito interessante. Valeu, Bertoshi. Aline, agora. Obrigada, Daniel, Vitor, foi ótimo. A gente está sempre aí aberto a participar das discussões. Aguardo o próximo aí, que eu quero participar das outras especialidades para aprender um pouquinho também, né? Ô, Aline, você deu uma arrumada nessa cama atrás de você aí, hein? Crianças, porque se eu ficar lá do outro lado, não dá, não. É cachorro, 2 gatos, 2 crianças, marido, não tem condição. 2 não, agora são 3, né? Eu me escondi. Doutora Aline é a fornecedora oficial de fantasias para minha filha, que vai soprando das filhas dela, vai me dando. Agora tu vai
vai dar mais para sobrar, porque vai ficar para a próxima. Eu tô sabendo. Secou a fonte. Tem que te devolver. Tomazinho. Fala, Daniel. Fecha Valeu, aí, cara, Tomás. Valeu pelo convite, valeu, Vitor. Foi muito bom. É muito legal essa discussão, né? Porque, assim, por mais que a Crossfire a gente vai defender um aspecto, nada, a gente vai trocar experiência aí, né? Ver a opinião do pessoal e sempre tentar melhorar o tratamento dos pacientes que a gente vê. Bem legal mesmo. Valeu, Daniel. Valeu, galera. Então, mês que vem vai ter mais uma, outro mês outra. A gente vai estar sempre se reunindo aí, fazendo uma ciência legal. Vamos encerrar por hoje. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana, tá, galera? Um beijo a todos. Valeu. Vamos fazer a fotinha da tela, pô. Pô, faz aí, quem é que tá? Faz aí. Vai. Pera aí. Oi. Como é que faz essa parada? É só dar um print da tela, meu. Tem uma tela. Já foi, né? Porra. Acho que eu fiz. Ia pegar a câmera fotográfica. Porra, cara, eu sou pouco tecnológico, porra. E vai mandar revelar o filme amanhã a gente vê a foto. Valeu, galera. Show de